Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula de português será sobre as palavras que acompanham o substantivo. O que são substantivos? Substantivos são as palavras que dão nome a seres, pessoas, objetos, animais, lugares e sentimentos. Exemplo: menina, Milena, macaco, mochila, Manaus e medo. Lembrando que os substantivos que dão nome a pessoas e a lugares são os substantivos próprios e eles sempre serão grafados com a inicial maiúscula, como é o caso da palavra Milena, que está nomeando uma pessoa, e Manaus, que está nomeando um lugar. O substantivo menina está nomeando um ser em geral. Substantivo Milena está nomeando uma pessoa. Substantivo macaco está nomeando um animal. Substantivo mochila está nomeando um objeto. Substantivo Manaus está nomeando o lugar. E o substantivo medo está nomeando um sentimento. O que são artigos? São as palavras que vêm antes dos substantivos, indicam o gênero, se o substantivo é masculino ou feminino, e indicam o número, se é singular ou se é plural. E aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês. A menina gosta de brincar, o menino gosta de brincar, as meninas gostam de brincar e os meninos gostam de brincar. Notem que as palavras que estão em negrito são os artigos, eles vêm antes dos substantivos. Quem são os substantivos? Menina e menino. E esses artigos, eles sofreram variação. O que é isso? Eles foram para o plural ou permaneceram no singular. Eles eram masculinos ou femininos. Por exemplo, a é um artigo feminino. O é um artigo masculino. Os artigos, eles também podem ser divididos em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Exemplos: o professor veio entregar a prova. Um professor veio entregar a prova. Quando eu falo o professor veio entregar a prova, nota-se que eu sei quem é este professor. Ele está sendo definido. Eu sei que foi o professor. Pode ter sido de matemática, ou de história, ou de português, mas eu sei que foi o professor. Quando eu digo um professor veio entregar a prova, o artigo 1, ele indefine o substantivo. Eu não sei quem é esse professor, foi qualquer professor, foi um professor desconhecido. O que são adjetivos? Adjetivos são as palavras que indicam características do substantivo, como por exemplo, o castelo é bonito, o castelo é antigo, o castelo é azul. Essas palavras que estão em negrito, elas estão caracterizando o substantivo anterior. Eu estou dizendo que o castelo é bonito, que é antigo e que é azul. E o que é um numeral? O numeral indica uma quantidade ou uma ordem de elementos. Os numerais, eles podem ser cardinais e ordinal. Um numeral cardinal e um numeral ordinal. Como, por exemplo, Joana foi a primeira a chegar na sala hoje. Comprei 3 sapatos hoje, pois estavam na promoção. O numeral primeira, ele está indicando uma ordem, ele é ordinal. Já o numeral 3, ele é um numeral cardinal.
Palavras de outras classes gramaticais, como verbos, adjetivos e numerais, podem funcionar como substantivos, dependendo do contexto a quais são empregados. A esse fenômeno dá-se o nome de substantivação. Para fazer a substantivação de uma palavra, coloca-se antes dela um artigo definido ou indefinido. Exemplos: o jantar de gala acontece esta noite. O azul do céu me fascina. O 3 estava legível na placa. Note que as palavras que estão grifadas são artigos definidos e as palavras que estão em negrito, elas pertencem a uma outra classe gramatical que agora foram substantivadas a partir do uso do artigo definido. A palavra jantar pertencia à classe gramatical dos verbos. Azul pertencia à classe gramatical dos adjetivos e 3 pertencia à classe gramatical dos numerais. Mas como antes dele tem um artigo, então a palavra agora passa a ser um substantivo. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Espero que sim.